pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui no canal TV Araxá Educa. Meu nome é Jerusa, sou professora de língua portuguesa e hoje vamos estudar um pouquinho sobre leitura de palavras, sons de sílabas. Hora da história! Calma! Hoje vai vir uma pessoa bem legal aqui para contar uma historinha para vocês. Minha amiga! Eu tenho certeza que vocês vão amar. Só um minutinho. Olá, meu nome é Charmosinha e vim aqui contar uma historinha para vocês. E para contar essa história, vamos chamar ela? Vamos lá? Vai começar a história, vai começar a contação. Se prepara, minha gente, abra o seu coração. A nossa história se chama O Pato e o Sapo. Essa história foi escrita por Sônia Junqueira, ilustrada por Alci e publicada pela editora Ática. O pato mora no lago. O sapo mora no mato. O pato vê o sapo e o sapo vê o pato. O pato nada, ele recita. Pé de pato dá patada. Boca de sapo dá bocada. O sapo pula, ele recita. Pé de pato dá é pesada. Boca de sapo dá é risada. Quá, xa, 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 xa. O pato fala. Sapo, cara de papo. O sapo fala. Pato, cara de bobo. O pato nada, danado da vida. O sapo pula, danado da vida. O pato muda de papo. Pato, ô pato, amigo, você pula? O pato fala, eu pulo. O pato muda de papo. Sapo, ô sapo, amigo, você nada? O sapo fala, eu nado. O pato ri para o sapo. O sapo ri para o pato. O pato fica amigo do sapo. O sapo fica amigo do pato. E aí, acabou a nossa história. Vocês gostaram? Vamos cantar a nossa musiquinha de quem amou a nossa história? Vamos lá? Quem gostou da historinha vai bater muitas palminhas. He, 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 tra la la la. He, 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 tra la la la. Um beijo, até a próxima. E aí, gostaram da historinha? Historinha muito legal, né? E minha amiga também, eu tenho certeza que ela contou a historinha direitinho para vocês. E agora nós vamos estudar. Vamos lá? Agora nós vamos na atividade, aprender um pouco mais. Você já sabe que para escrever as palavras, nós usamos as sílabas. Vocês já sabem, né? E também sabemos que uma mesma sílaba nos ajuda a escrever várias palavras diferentes. Então, com uma mesma sílaba eu consigo escrever várias palavras, né? Uma diferente da outra. Vocês observaram que aqui eu tenho a sílaba K. Com essa sílaba eu escrevi duas novas palavras, né? Duas palavras diferentes, usando também a mesma sílaba. Observem aqui. Casa, boca. Então, a minha sílaba K, ela ficou no início da palavra, né? Então, na palavra casa, a minha sílaba K ficou aqui, ó, no início, certo? Na palavra boca, a minha sílaba K ficou no final da minha palavra, certo?
Então, aqui eu tenho duas palavras, usei a mesma sílaba para escrevê-las, só que aqui na palavra casa, ela ficou no início da palavra. Na palavra boca, ela ficou no final. Então, olha aqui, observem. Casa, a minha sílaba K ficou no início. Boca, a minha sílaba K ficou no final da palavra, certo? Então, aqui eu tenho a minha sílaba inicial, como eu já havia falado com vocês, que é a sílaba K, ficou no início da palavra. Na palavra boca, a minha sílaba K ficou no final da palavra. Então, eu tenho aqui a sílaba inicial, sílaba final. Agora, vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Sílaba do. Na minha sílaba do, eu consegui escrever duas palavras, mas existem várias outras que eu posso escrever também usando a sílaba do. Aqui eu escrevi a palavra doce, dado, certo? Então, a sílaba do ficou aqui no início da minha palavra e aqui a minha sílaba do ficou no final da minha palavra. Sílaba inicial, sílaba final. Ba. Vamos usar outra sílaba aqui. Sílaba ba, eu escrevi bala e escrevi goiaba. Bala. Bala ficou, a minha sílaba ba ficou no início da palavra. E aqui a minha sílaba ba ficou no final da palavra. Então, eu tenho sílaba inicial, sílaba ba inicial, sílaba ba final. O que é sílaba mediana? Vocês sabem? Vou explicar. Sílaba mediana é aquela sílaba que está no meio da palavra. Observem aqui. Eu tenho como referência a sílaba ne, ó, ne. E observem nas duas palavras que eu coloquei como exemplo aqui no quadro, que ne, eu tenho o ne que está no meio da minha palavra e tenho aqui também o ne que está no meio da minha palavra. Então, eu tenho aqui a minha sílaba de referência e vocês observaram que essa sílaba de referência ela está no meio da palavra. Então, por isso, ela é chamada de sílaba mediana, porque ela está no meio da palavra. Vocês viram nos slides anteriores que eu tenho a sílaba inicial, eu tenho a sílaba agora mediana e eu tenho a sílaba final. Mais um exemplo aqui de sílaba mediana. Tenho aqui a minha sílaba de referência, que é T. Aqui eu tenho, olha, ela está no meio da minha palavra. Ela está no meio da minha palavra. Por isso, eu coloquei em outra cor para vocês visualizarem melhor a minha sílaba mediana. Então, eu tenho aqui como referência o T, que é a minha sílaba, e aqui nas palavras, mostrando para vocês que elas estão no meio, que essa sílaba está no meio de cada palavrinha dessa aqui. Então, ela é chamada de sílaba mediana, certo? Então, eu tenho sílaba inicial, sílaba mediana e sílaba final. Olha aqui, mostrando para vocês com as setinhas, né? E as setinhas estão mostrando que a minha sílaba de referência, mostrando aqui onde está a minha sílaba mediana. Circule as palavras com a sílaba ma no início. Então, agora eu preciso da ajuda de vocês. Então, eu preciso que vocês observem aí de casa, prestem bastante atenção
Onde será que eu tenho? Nessas palavras, será que eu tenho alguma sílaba que está no início das palavras? Vamos observar. Primeiro, nós vamos fazer a leitura de todas essas palavras. Vamos lá? Mala, amanhecer, amada, material, maravilha, animado. Eu acredito que já com a nossa leitura vocês já tenham observado e prestado atenção qual dessas palavrinhas que iniciam com a sílaba ma. Vamos ver aqui? Eu tenho aqui a minha palavra mala. Mala. Ela inicia com a sílaba ma? Sim. Então, aqui eu já tenho, ó. Então, nós vamos circular essa palavra. Amanhecer. Ela inicia com a sílaba ma? Não. Então, nós não vamos circular essa palavra. Material. Ma. Olha, o ma está no início da palavra. Então, essa também nós vamos circular. Amada. Amada não começa com a sílaba ma, né? A minha sílaba ma aqui, ela está no meio da palavra. Animado. Animado também não começa com a sílaba ma, né? Maravilha. Maravilha. Começa. Então, nós vamos circular também essa palavrinha. Então, aqui nós temos 3 palavras que iniciam com a sílaba ma. Mala, material e maravilha. Ligue a imagem com a sílaba vá no final. Olha aqui, agora mudou, né? Então, eu tenho uma nova sílaba de referência e essa sílaba aqui, aqui está pedindo que a gente procure a sílaba vá, só que ela tem que estar no final da palavra. Eu tenho a imagem aqui de uma vaca. Vaca. Olha, a minha sílaba vá, ela está no início. Não é o que está pedindo. Então, essa aqui eu não vou ligar, né? Cavalo. Vou só fazer um risquinho aqui, ó, para mostrar para vocês que essa daqui, ela está no início da palavra. Cavalo. Olha o meu vá aqui, onde ele está. Então, aqui é a minha sílaba mediana. Escova. Vá. Olha aqui o vá onde está. Ele está no final da palavra. Então, eu vou ligar a minha sílaba vá na minha palavra escova. Porque o meu vá está no final da palavra. É o que estava pedindo aqui, né? Risque a palavra com a sílaba pá no meio. Olha, agora já mudou, hein? Agora nós precisamos da sílaba mediana. A mediana é aquela sílaba que ela fica localizada no meio da palavra. Sapato. Vamos fazer a leitura primeiro de todas as palavras? Então vamos lá. Sapato, palhaço, rapadura, pato, mapa, sapatilha, pata, sopa. Olha, temos várias palavras. Agora vamos buscar as palavrinhas que tem o pá no meio. Vou circular aqui, ó. Pá, minha sílaba de referência. E essa sílaba de referência, ela tem que estar no meio da palavra. Então vamos lá. Sapato. Onde está aqui, ó? O meu pá. Ela está no meio, né? Então, essa sílaba pá, ela está no meio da palavra. Então, essa aqui é uma que eu vou riscar, ó. Só marcar, fazer um risquinho. Palhaço. Pá. O meu pá, ele está
no início da palavra. Então, não é esse, né? Eu não estou procurando essa palavra. Rapadura. Olha aqui a minha sílaba pá. Ela está no meio da palavra? Sim, então essa eu vou fazer um risco também. Pato. Pato, pá. Olha aqui a minha sílaba pá. Ela está no início da palavra. Então, essa daqui eu não vou marcar. Não é o que está pedindo aqui na minha atividade. Pá. Pá. Olha aqui onde está o pá. O pá está no final da palavra. Vou riscar? Não, não é o que está pedindo, né? Sapatilha. Olha aqui onde está o meu pá da sapatilha. O pá está no meio da palavra? Sim. Sapatilha. Vou fazer um risco na palavra. Pata. O meu pá está no início da palavra. Então, essa eu não vou marcar. Sopa. Olha o meu pá aqui no final da palavra. Vou marcar? Não, essa eu também não vou marcar. Então, nós vamos ler as palavras que nós marcamos, né? Que nós fizemos um risco, que é a palavra que está pedindo para que nós fizéssemos o risco, né? Que é a palavra que tem o pá no meio, que é a palavra que tem a sílaba mediana, a que está localizada no meio da palavra. Então, vamos lá. Sapato, rapadura, sapatilha. Que pena, nossa aula finalizou. Ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Um abraço e um beijo. Tchau, tchau.